Cenis quase infarta quando Nedim pega nela pelas costas. Nedim pergunta se Aga sabe que a esposa visita o túmulo do irmão dele. Cenis finge que só saiu para espairecer e decidiu vir ao cemitério rezar pela alma do pai do sobrinho. Nedim finge que acredita, já que sabe que seus pais eram muito amigos de Cenis e inclusive ajudaram a apresentá-la para Aga. Cenis se incomoda com a insinuação, mas Nedim se faz de sonso porque só está fazendo um comentário. Sen chega e pergunta o que está acontecendo entre a mãe e o primo. Cenis repete o que já disse, então Sen chama a mãe para ir embora e deixar Nedim conversar com o pai. Nedim diz ao pai que lembra muito bem que Cenis era amante dele. Cenis pede para Sen não comentar nada dessa visita ao cemitério para Aga, fingindo preocupação porque o marido é muito sensível com a morte do irmão. Sen sabe que o pai é assim, entretanto não fazia ideia que ela também se comovia com a morte do cunhado a ponto de visitá-lo no cemitério praticamente de madrugada. Cenis não vê problema no horário, pois precisava sair para espairecer de qualquer forma, então pergunta por que o filho estava seguindo Nedim, pois isso sim é suspeito. Sen não fala nada, então Cenis encerra o papo e o chama para ir embora. Nedim faz uma oração pela alma do pai, mas logo depois diz que ele não merece ser enterrado ao lado de sua mãe porque ela não devia passar a eternidade ao lado de uma pessoa tão podre. Nedim lamenta não ter coragem de acabar com Cenis por sentir muita dó de Aga, que vai ser o mais prejudicado se descobrir o tipo de pessoa com quem dormiu todos esses anos. Nedim vai embora depois disso. No dia seguinte, Cenis se arruma de manhã e se motiva a não sentir medo nenhum de Nedim, pois precisa se desfazer dele e de Seren. Aga liga no banco para mandar preparar o saque de um cheque. Cenis aparece na porta e escuta o marido falando estressado com alguém. Aga finge que é só uma coisa de trabalho que tira sua paciência, assim como tudo está tirando. Seren aparece e Aga se retira para ir trabalhar. Seren comenta que hoje o dia está lindo demais para ficar em casa, por isso vai bater perna e comprar umas coisinhas. Cenis estranha que ela não esteja levando a Kakura da avó na garupa, mas Seren justifica que não quer ninguém enchendo seu saco. Cenis manda a diaba ir na companhia do demônio, e Seren retruca que chamaria Cenis para ir com ela se quisesse o demônio de companhia. Seren sai satisfeita pelo pequeno embate. Cenis diz a si mesma que já já a pobretona vai ver quem é o demônio. Os dois carros param na avenida e Seren desce para entrar no carro de Aga, já que precisavam despistar que estavam saindo separados da mansão. Aga pergunta se Cenis suspeitou de algo, mas Seren garante que a bruxa da esposa dele nem percebeu. Nedim fica pensativo, sentado em sua antiga cadeira de rodas, para se lembrar de que Cenis é a responsável por todos os seus males e precisa aguentar calado para não fazer Aga sofrer. Dama se desagrada ao ver o primo fazendo cosplay de cadeirante outra vez e exige que hoje ele tire o dia para ela, mandando pegar o casaco para fazer um passeio que tem planejado. Ser quer que Sivan conte sobre a briga que teve com Sen, pois os empregados já estavam fofocando sobre isso. Sivan reclama que eles parecem velhas fofoqueiras, mas Ser retruca que ele é que tem a obrigação de não dar munição para fofoca e deduz que a briga era por causa de Semri. Sivan finge que era assim. Ser espera que não haja outro problema, mas Sivan desconversa e diz que precisa fazer um trabalho que conseguiu agora. Cenis aparece dizendo que quer conversar com Ser. Neriman fica espiando, então Cenis faz questão de enxotar a velha curiosa para mostrar que ela estava bisbilhotando. Cenis diz a Ser que Aga está prestes a pagar Seren em troca do neto. Semri se distrai pensando no que Nedim falou sobre ter se apaixonado por ela. Sen percebe que ela tem alguma coisa, mas Semri desconversa e menciona que hoje ambos precisam falar com seus respectivos irmãos sobre o envolvimento deles. O casal sai do quarto e encontra a dama prestes a sair com Nedim. Sen pede que a irmã não demore muito porque precisa falar com ela ainda hoje, mas Dama não promete nada porque vai estar à disposição do primo o dia todo. Dama vê que Sivan está perto do carro e pede a Nedim para chamar Meli para levá-los, mas Nedim sussurra no ouvido da prima que recontratou Sivan como motorista. Sen e Semri aparecem e veem que Sivan está vestido com uniforme. Sen percebe o que vai acontecer e arrasta Dama para um canto, enquanto Semri arrasta Sivan para o outro. Dama não pretende ouvir as mesmas abobrinhas do irmão. Semri pergunta se Dama fez Sivan ser contratado de novo, mas ele garante que ela nem sabia até agora. Sen proíbe a irmã de andar de carro com Sivan, mas ela não dá a mínima para o chilique.
Sem pergunta se Aga está sabendo disso, mas Nedim não entende porque deveria informar o que faz em sua casa e com seu dinheiro. Sem ordena que Semri vá com eles e impeça Sivan de ficar em cima de Dama. Semri fica sem jeito de penetra e promete que não vai atrapalhar o passeio. Neriman ainda tenta escutar, mas não consegue. Seniz alega que não pode fazer nada porque ainda vai sair como vilã de novo, então Seher precisa agir para parar o que Seren está fazendo e entrega um cartão para ela. Neriman tenta ligar para Seren para avisar que tem algo acontecendo. Seher sai de casa apressada e ignora a sogra fofoqueira. Seniz chama Neriman para entrar para conversar agora. Seher pergunta se Sen pode levá-la de carro para o endereço no cartão, que tem os dados de um gerente de banco. Aga e Seren chegam no prédio daquele exato endereço e entram para conversar no escritório do gerente. Sivan prefere não entrar numa loja tão luxuosa, mas Nedim quer que todos fiquem juntos. Dama ironiza que a entrada dos pobres é pelos fundos, fingindo odiar a presença dele. Dama conversar com uma vendedora da loja que ajudou a preparar tudo para o dia de comprar roupa de Nedim. Semri questiona por que Nedim contratou Sivan, mas ele não responde. Todos sobem para uma sala privada que Dama alugou para fazer as compras no estilo que a elite deve fazer. Neriman exige saber o que Seniz falou para Seher e não gosta nada dos joguinhos dela. Seniz vê que a velha anda bem abusadinha agora que Nedim abriu as asinhas e a ignora para fazer uma ligação. Seniz finge que está falando com uma pessoa e deixa a porta entreaberta para Neriman ouvir de propósito, inventando que está guardando um grande segredo que Neriman não pode saber. Então diz para a pessoa fictícia que as ações precisam ser transferidas para Sen o mais rápido possível antes que Nedim queira tomar. Neriman taxa todos de sem-vergonhas por supostamente quererem roubar o que é de Nedim, mas finge que não ouviu nada. Seren promete que Aga não vai se arrepender de abrir a carteira para ela depois que ouvir o que tem para revelar. Uma mala enorme e cheia de dólares é colocada diante de Seren, que falta comer as notas de tanta ambição, mas ela não é tonta e sabe que o valor que ela pediu não cabe só ali dentro. Um homem conta que o resto vai ser depositado na conta de Seren mais tarde, mas ela quer que seja agora. Aga pede para ficar a sós com a menina, então ela deduz que é para contar tudo antes de levar a bufunfa. Aga tira um papel do bolso e coloca diante de Seren, ordenando que ela assine aquilo se quiser receber pelo menos 1 centavo, pois o que quer que ela tenha a dizer é passível de dúvidas e não teria por que acreditar. Aga exige que Seren assine para confirmar que vai se divorciar de Nedim e vai ceder a custódia do filho para ele. Seher pede para Sen correr mais e não pode contar o que está havendo porque é obrigação de Aga explicar. Seren reclama que vai ter que ir para os Estados Unidos e ficará completamente sozinha depois que der à luz, o que é totalmente ridículo. Aga começa a guardar o dinheiro então, já que ela não quer. Seren implora para ele acreditar no que ela vai contar e promete que vai assinar. Seher tenta entrar para falar com Aga e sabe que sua filha está com ele, mas o gerente não pode deixar que ela suba. Sen fica surpreso ao saber disso. Seher tenta convencer os homens dizendo que foi enviada por Seniz para resolver um assunto com o marido dela. Aga se cansa da pausa dramática de Seren e a manda assinar logo. Seren abre a caneta e prepara o papel, então assina sem titubear, mas promete que Aga vai pagar muito mais caro do que aquela fortuna por essa atitude. Seher invade a sala logo depois e deixa os dois chocados. Aga pergunta como ela soube, mas Seher toma o papel das mãos dele para saber o que significa. Seren avisa que a mãe chegou tarde porque já assinou e não tem mais volta, então aquele dinheiro é todo seu. Seher rasga sem piedade aquela palhaçada e destrói o contrato, agora quer ver o que os dois vão fazer comer os pedaços. Seren chora porque aquele dinheiro resolveria a vida de toda a família. Seher ordena que ela espere lá fora. Seher diz que Aga é deplorável e se retira. Seren avisa a Sen que ele precisa ajudá-la a conseguir o dinheiro se não quiser ser desmascarado. Seher arrasta a filha para ir embora com ela. Aga vai embora também e Sen fica sem entender nada. Pouco depois, Seher fica mais tranquila e caminha com Seren pela orla. Aga se incomoda por ter sido flagrado com a mão na massa e liga para a esposa. Seniz imagina que Seher conseguiu fazer o que precisava, então atende e já vai dizendo que foi ela mesmo quem destruiu o plano do marido,
e combina de encontrá-lo numa cafeteria para falar sobre. Nedim prova várias roupas na loja, com a consultoria de moda de dama. Semri e Sivan ficam assistindo aquela besteira sem falar nada. Nedim se cansa de tanta enrolação só para comprar roupas e quer ir embora, mas Dama não concorda e chama Semri para abotoar direito uma camisa para ele, já que nem isso ele quer fazer. Sivan se oferece para fazer isso, mas Dama não vai deixá-lo aparecer em seu Instagram e prefere Semri, que é mais bonita. Semri vai apreensiva para perto de Nedim e o deixa tenso, tocando no peito dele. Sivan pergunta se Dama não quer conversar mesmo, mas ela responde que não é algo fácil de tocar no assunto. Semri e Nedim ficam perigosamente próximos, mas claro que não acontece nada. Nedim volta para o provador passando mal de nervoso por ficar tão perto da amada. Sem fica com medo de serem delatá-lo, então liga para Semri. Nurten limpa o quarto e vê o celular tocando. Neriman reclama sozinha por ninguém lhe atender também. Nurten pergunta se Neriman quer atender o celular de Semri para ver o que Sem quer, já que ela esqueceu em casa. Neriman atende e quase fala alô, mas Sem começa a falar antes pensando que é a esposa e exige que ela diga o que a doente da Seren sabe. Neriman não fala nada, então Nurten pergunta se ele desligou. Sem percebe que não foi Semri que atendeu e desliga. Neriman reclama com a bocuda por ter atrapalhado a ligação. Sem tenta ligar para a Dama. Seren pergunta se a mãe não vai falar nada. Ser manda ela se recompor porque daqui a pouco vão voltar para casa, e não tem nada a dizer para uma mulher que é capaz de vender seu próprio filho.